Começamos mais um Pode Falar Criança, o podcast da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A gente está muito feliz aqui por receber duas pessoas incríveis e vocacionadas. Mas antes, vou me apresentar, sou Diógenes Duarte, trabalho aqui na coordenadoria já há 2 anos e nós estamos fazendo a intermediação dessa apresentação do podcast. E como eu falava, duas pessoas fantásticas, vocacionadas, conversávamos aqui antes, tivemos tantos assuntos que nem precisava ter parado a gravação ou começado depois. Podia ter já iniciado antes, sem nenhum tipo de cerimônia. Primeiro, o nosso juiz estadual, Deni Luiz Dalla Riva, que hoje está adjudicando na 6ª Vara Civil Residual de Campo Grande, mas por bastante tempo esteve à frente lá da comarca de Camapuã, especificamente trabalhando desse tema que nós vamos falar hoje. E também a assistente social jurídica Dirlene Cola, que atua na comarca que a gente vai dizer qual é daqui a pouquinho, que é justamente aonde estava o Dr. Deni, não é? Nesse episódio do Pode Falar Criança, nós vamos falar sobre o serviço de acolhimento familiar. E a comarca que eu quero evidenciar é a comarca de Camapuã, hoje uma referência estadual nesse quesito. Dados do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, dão conta que apenas 5% dos 30 mil meninos e meninas acolhidos no Brasil estão em famílias acolhedoras. Em Mato Grosso do Sul, 39 municípios já iniciaram o seu estudo, já criaram leis, já criaram o programa de acolhimento familiar, mas apenas 20 desses municípios possuem de fato famílias cadastradas e atuando no acolhimento familiar. Tanto o acolhimento institucional quanto o familiar são temporários. Só para vocês saberem, trata-se de medida excepcional e protetiva para crianças e adolescentes que por alguma razão precisaram ser afastadas da sua família, e a gente sempre fala que isso tem que ser temporário e o mais breve possível. E aí a gente deixa algumas perguntas no ar para vocês. Vamos tentar responder aqui hoje. Eu já vou passar a bola para os nossos entrevistados. Claro, o acolhimento familiar é o melhor caminho? É o melhor tipo de acolhimento? É possível suprir a demanda apenas com famílias acolhedoras? Ou seja, temos 30 mil crianças acolhidas, não é? Será que é possível? A família acolhedora pode adotar a criança ou adolescente que está sob seus cuidados? Esse é polêmico. Esse dá uma briga, né? Que eu nem vou dizer nada. Quem é o responsável por viabilizar o acolhimento familiar? O Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo? Quem que cuida disso? Bom, todas essas perguntas e mais algumas nós vamos tentar responder hoje. Mas eu já falei demais e eu quero apresentar os nossos convidados. Primeiro, assim por uma questão de ordem, nós vamos falar com a Dirlene, que é mulher, nós temos que favorecer isso. A Dirlene é a nossa assistente social jurídica, chique o nome, né, Dirlene? Mas quem melhor do que você para dizer quem é você? Quero saber quem é a Dirlene hoje. Eu sou a Dirlene, assistente social hoje, trabalhando no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Atuo na comarca de Camapuã há 8 anos. Diretamente no serviço de acolhimento familiar, né, prestando aí todo o atendimento para as nossas crianças, para as famílias acolhedoras, para as famílias de origem e empenhada em fazer o melhor para as nossas crianças, sempre, em todas as áreas. Essa é a Dirlene, que ela trabalha já há 8 anos e praticamente esses 8 anos você esteve com o Dr. Deni. Dr. Deni, quem é o Dr. Deni? Quem é o juiz Deni Dalla Riva que está aqui hoje em Campo Grande, mas foi um dos grandes precursores da família acolhedora em Camapuã? O Deni Luiz Dalla Riva, né? E o Deni é um juiz de direito que atualmente está na capital, né, como você disse, mas que estive em Camapuã por 15 anos. E foi lá que eu me deparei pela primeira vez com o serviço de acolhimento familiar. Eu continuo sendo uma pessoa comprometida com o serviço de acolhimento familiar, porque, afinal de contas, é obrigação de todos nós atendermos e ajudarmos as crianças e adolescentes, né, desse país. Mas eu estou muito, muito feliz de poder vir aqui, bater esse papo com vocês, reencontrar a Dirlene. Enfim, falar de família acolhedora, para mim, sempre é gratificante, sempre é um prazer. Que bom. Quanto tempo o senhor está aqui já?
Eu cheguei em julho de 2021, então vamos fazer já 3 anos, né? Vai completar 3 anos. Com 3 anos. Puxa. Então, desses 8, você ficou 5 trabalhando em companhia com o Dr. Deni. Que legal. É muito bacana. O senhor está feliz de estar aqui, nós estamos felizes de recebê-los. Nós montamos toda uma estrutura para que pudesse esse podcast acontecer dentro do Tribunal de Justiça. Primeiro porque nós estamos lutando muito pela primeira infância, que nós sabemos que é a fase mais importante de toda criança, é essa primeira infância. Então, o acolhimento familiar, ele tem um papel muito importante, pensamos nós, nessa formação. E aí? E o que é, então, doutor Deni, o que é esse acolhimento familiar? Vamos começar já a conversar nesse sentido. Com princípios básicos, né? O acolhimento familiar é uma das modalidades de proteção à criança e adolescente, e para aquela categoria de crianças e adolescentes que estão, digamos assim, no maior grau de sua vulnerabilidade, né? Que são aquelas crianças que precisam ser afastadas do convívio do papai e da mamãe, ou daquele núcleo familiar que às vezes é composto até pela avó ou pelo avô, né? E o diferencial é que essas crianças são protegidas, são acolhidas dentro de uma outra estrutura familiar, dentro de uma outra família. Não qualquer família, né? Famílias que são selecionadas, capacitadas, e aonde ela permanece, né, por um período transitório até que se dê o encaminhamento mais definitivo para a vida dela. Às vezes ela volta para a casa do papai e da mamãe, né, que é a prioridade, e às vezes ela acaba tendo que seguir o caminho da adoção. Agora, o serviço de acolhimento familiar, o diferencial dele é que ele consegue garantir que naquele período em que a criança está afastada do seu pai e da sua mãe, que a criança permaneça tendo seu direito à convivência familiar garantido. Esse é o grande diferencial do serviço de acolhimento familiar. É você garantir que a criança continue dentro de uma família, mesmo nesse período que é para ser curto e transitório, como você falou. Ok. Mas que nem sempre ele é tão curto assim. Eu não vou nem entrar nessa seara porque dói na gente. Muitas vezes você vê crianças que, por um problema ou outro, acabam permanecendo muitos anos em acolhimento, né? E assim, o poder público tenta até mudar aquela vida daquela família para que aquela criança retorne, porque às vezes tem até uma mística de que o judiciário vai lá e tira a criança para dar para os outros, e não é bem assim, né? Ah, não, com certeza ninguém quer, ninguém acorda dizendo assim, hoje vamos afastar uma criança do convívio do seu pai e da sua mãe. São medidas que quando chega esse momento, elas porque decorrem de algo muito sério, né? Muito sério. Ninguém da rede de proteção se sente bem em acolher, né? A gente vê que aquele remédio amargo é necessário, né? Mas assim, que não traz felicidade para ninguém, isso com certeza. Dilene, essas famílias, o doutor Deni colocou que as famílias são escolhidas, né? Elas são escolhidas ou passa por uma formação? Como é que funciona hoje, efetivamente, o sistema? Funciona assim, na própria lei do Serviço de Acolhimento Familiar no município, já tem como é que isso vai se dar. Então, é aberto um edital, né? Essas famílias, elas vão lá, elas fazem um cadastramento. Depois de cadastradas, aí elas são visitadas pela equipe psicossocial do Serviço de Acolhimento Familiar, dentro da alta complexidade, e por mim. Então, nós fazemos as visitas, os estudos, nós acompanhamos aquela família, nós fazemos um laudo a respeito, como a gente faz nos outros processos. A gente faz um laudo a respeito da situação daquela família, condições da casa, se é adaptada, se não é, a família toda, se todo mundo sabe que está se propondo a fazer aquele serviço, porque é a família acolhedora. Não basta a mulher ou o homem ir lá e, não, eu vou me cadastrar. Não. A família toda tem que ser acolhedora, né? Desde o tio, o papagaio, o periquito, todo mundo acolhe. Então, tem que saber que vai a gente faz a visita,
para entender como é que isso na casa. Depois disso, é feito uma reunião entre as técnicas do município e eu, e aí a gente vai decidir das famílias que a gente tem, quantas a gente precisa chamar para o serviço, 2, 3, então dessas a gente vê as que estão mais adequadas e elas são contratadas daí pelo município. E é isso que eu ia perguntar, porque tem a questão de quem que banca. Quem que banca os custos da família, né? Porque hoje a gente vive uma situação, hoje já há muitos anos a gente vem vivendo situações em que a economia familiar ela vem sofrendo perdas constantes. Aí a pessoa fala, eu vou ter um filho só porque eu não aguento pagar, não aguento manter meu filho e tal. E aí a pessoa quer ser família acolhedora, quer ter mais 1, 2, 3, 4 crianças lá com ela. E esses custos? Alguém cobre o custo da família que está recebendo uma criança? Sim, Jorge. Hoje o acolhimento familiar é uma política pública, né? É uma conquista aí do ano de 2016 que passou a integrar o ECA essa disposição. Mas antes de integrar o ECA, os municípios já praticavam isso, né? E o custeio, propriamente dito, ele na verdade não é exclusividade do município. A lei fala que todos os entes têm obrigação, né? União, Estado, municípios e a própria sociedade civil. Então não é raro você encontrar municípios em que o serviço de família acolhedora é realizado pelo terceiro setor. Eu conheço alguns. Pelo terceiro setor, mas todos eles, o município contribui com alguma coisa. Essa conta sempre foi maior para o município, essa que é a verdade. Agora que a gente está vendo, né, nos últimos anos, um movimento nacional, a previsão expressa no ECA que não é dever de todos, do Estado, da União, da sociedade, do município, lógico, mas ao longo do tempo quem sustentou a maioria desses sempre foram os municípios. Mas a família, então, no caso, ela tem os custos emocionais, estruturais, para poder ter aquela criança ali com ela, mas o custo financeiro em si, ela acaba recebendo hoje. Ela acaba recebendo uma ajuda de custo, vamos dizer assim. Eu acho que o nome exatamente não é o que nos importa mais, né? Mas ela acaba, sim, os modelos que a gente tem hoje no Brasil, praticamente todos eles, a família acolhedora recebe uma contrapartida, né, Dirlene? O que diverge é a questão assim, o modelo brasileiro, a imensa maioria, o destino dessa contrapartida, dessa ajuda de custo, é focado para cobrir despesas que a criança acresce para aquela família. Exato. A criança passa a comer mais, a família gasta mais com feijão e arroz, gasta mais com energia elétrica, gasta mais com roupas, né? Então, a ideia principal é essa. E o que diferenciou muito Camapuã ao longo desses anos é que Camapuã, o modelo de Camapuã, ele contempla duas situações. Essa remuneração, parte dela tem uma destinação específica, que é para suprir as necessidades, o acréscimo, os custos que aquela criança traz para a família, e dessa fração a família presta contas mensalmente, e nós temos uma segunda remuneração, que é um valor a mais que é destinado para a família, como um estímulo para que ela permaneça vinculada ao programa. Desse valor, a família não precisa prestar contas. E talvez por isso tenha um grande sucesso de 100% de acolhimento familiar em Camapuã. Eu digo assim, Diógenes, com relação à família acolhedora, até no próprio... Eu vou até te interromper, desculpe, eu não quero ficar aqui como o cara da grana, né? Eu não estou preocupado com o dinheiro, mas é porque nós temos que ver por que Camapuã deu tão certo, né? Então eu acho que é isso que você vai dizer, né? Porque assim, para a família acolhedora se manter no serviço, como você disse, hoje custo de vida é muito alto, a preocupação com a manutenção familiar é muito significativa, né? Principalmente nesse período pós-pandemia, tudo ficou muito mais intenso. Então, assim, essa família acolhedora, ela não pode se ausentar do município sem comunicar a equipe técnica. Ela tem que estar à nossa disposição. E quando ela vai, eu até te interromper, porque isso está dentro das perguntas aqui, é uma conversa. Sim. Eu vou viajar.
Uhum. E se o conselho tutelar à meia-noite bater na porta dela com o bebê, como é que faz? Se ela viajou e não avisou ninguém. Não, mas eu já tenho o bebê, quero viajar. Eu posso Não, levar o bom, bebê? aí, sim, não. sim, pode. Isso, aliás, é o diferencial da família. Porque Ela vai viver, permite, né? permite que a criança tenha contato com a sociedade, que ela leve uma vida que às vezes não é tão possível na modalidade co-irmã, que é a institucional. Verdade. E aí é o que você estava dizendo, que ela não pode viajar. Porque ela tem que avisar. Ela tem um compromisso. A partir do momento que ela é selecionada e que ela assina esse contrato de prestação de serviço com o município, ela fica à disposição do serviço. Ela vai ter, depois de um ano, um período de descanso anual que é remunerado, Isso de no 30 modelo, dias. No modelo de Isso é Camapuã, no né, nosso Dirlene? modelo. Mas Camapuã, doutor, é um orgulho, né? É um modelo que já avançou bastante. Não Sim. é, digamos assim, não Não é é um isso padrão. que a gente vai encontrar nos serviços brasileiros. Na maioria ainda não prevê, até onde eu sei, esse descanso anual remunerado que você falou. Eu acho que não tem nem essa remuneração extra que o senhor comentou. Como regra, não. Normalmente a remuneração aparece para cada criança que ela acolhe. Exatamente. Ela só passa a receber no momento que a criança entrou dentro da sua casa, né? Só que nos municípios... Eu estou interrompendo o senhor. Fica à vontade. Vamos batendo um papo. juntos, Porque assim, nos municípios onde eu tenho ido para falar de família acolhedora ou que ligam para saber a respeito de como funciona a nossa realidade, eu sempre digo o seguinte, Camapuã funciona por quê? Porque como a família recebe um salário para estar como família acolhedora, a gente consegue que eles participem das reuniões mensais, isso é obrigação. Formação. Eles têm a formação continuada, que também é uma vez por mês, pelo menos, quando é necessário mais, tem mais. Então, assim, ela, para se ausentar do município, só comunicando a equipe primeiro. Então, se as técnicas sabem que a Dirlene viajou e é família acolhedora, acolher uma criança, espera lá, a Dirlene não está. Que horas ela vai chegar ou que dia ela vai chegar? Eu vou encaminhar para a família acolhedora do Diógenes ou eu vou encaminhar para a família acolhedora lá do Dr. Dene? Que passo eu vou seguir? Então, isso faz com que o serviço seja bem estruturado e a gente tenha como ter a certeza de que quando acolhe uma criança, tem uma família acolhedora pronta para receber. Então, o fato dela receber um salário mínimo para ela por mês para ser família acolhedora. Camapuã é o meu coração, né? A família acolhedora não paga o IPTU do imóvel que ela utiliza para acolhimento. Ela recebe, não paga o Ela IPTU. recebe um salário mínimo. Nós estamos comentando essas coisas todas aqui, porque quiçá outros municípios ouvindo o nosso podcast possam se interessar por esse tipo de modalidade, porque ele é, inclusive, por mais que eles paguem, eu acredito que ele seja mais econômico e muito melhor do que mais econômico. O acolhimento familiar, ele sem dúvida, ele é mais econômico. Quando a gente vai para o município, para quem gere isso, ele é muito mais econômico. Nos municípios onde a gente já foi, né, doutor, para falar de acolhimento familiar, a gente levava num slide, né, as despesas que o município tem com uma instituição de acolhimento, que tendo criança ou não, a despesa é fixa. São 3 turnos de funcionário, uma equipe técnica lá dentro o tempo todo pronta, porque se acolher tem que ter, a despensa tem que estar sempre abastecida. A estrutura, né? Às vezes é locado, ou tem que construir um prédio, né, para isso. Nós fizemos a conta num município que o prefeito gastava, acho que 300 mil, né, doutor, que ele gastava por mês. Ele olhou para a primeira-dama e falou assim, você converse com a secretária de assistência, ela tem uma semana para conversar melhor com esse pessoal, porque eu quero isso no nosso município. E acaba sendo mágico para a criança, né? Vamos dizer assim. Se ele tivesse, vamos dizer assim, ele tinha 5 crianças acolhidas. Com uma despesa dessa, de carro, motorista, tudo. Então, assim, se ele tivesse 10 famílias acolhedoras, à disposição dele teria 5 sobrando. Ainda seria mais em conta. E ele não gastaria uma quantia muito menor. Então, assim, se for falar em quantidade de recurso destinado, município nenhum teria instituição de acolhimento. Agora, Dirlene, Jorge, se você me permite, queria dar um passinho atrás. Claro. Só para a gente contextualizar, né? Por quê? Por quem são acolhidas, né? Quais são as crianças que são acolhidas? E por que a situação, né? Você vê, o acolhimento ele é muito sazonal.
Você falou que hoje os dados do CNJ são de 30 mil crianças, né? Mas, nos primeiros, lá por 2000, 2001, a estimativa era de 200 mil crianças no Brasil. 200 mil crianças. E naquela época nós não tínhamos o serviço de acolhimento familiar. E o acolhimento institucional, de lá para cá, evoluiu muitíssimo. De modo que uma realidade que representava, vamos dizer assim, um caos, porque no meu ponto de vista era o que ocorria no Brasil, é algo de ontem, não passou meio século. 20 anos atrás nós tínhamos instituições com 400 crianças dentro de uma instituição, né? E a gente, com a ideia de que o acolhimento é rápido, é temporário, né, demonstrava na época que uma geração de crianças entraram muito jovens nos abrigos e saíram aos 18 anos, sem nunca ter se sentado à mesa com uma família, sem sequer conhecer a rotina de uma casa. Essa é uma dívida que nós não vamos conseguir pagar nunca para essas gerações de crianças que passaram por isso, né? Então, se hoje a gente tem a estimativa de 30 mil crianças, a gente não pode descansar em cima desse número aparentemente pequeno, porque, como eu disse, o que leva ao acolhimento são situações que a gente não controla. No início eram as guerras, era muito comum a orfandade por causa das guerras, depois a pobreza extrema. No Brasil foi um fator determinante para que crianças fossem retiradas de suas famílias, tanto que o ECA acabou incluindo um artigo dizendo, olha, pela pobreza ninguém vai ser, o que é óbvio, né, mas precisou constar. Você vê, nós tivemos a pandemia, muitas crianças ficaram órfãos, morreram, perdeu pai, mãe, perdeu avô, porque hoje as famílias também não são formadas pela estrutura tradicional de outrora, né? Hoje você tem às vezes só a mãe ou só o pai que cuida da criança. E agora mesmo essa catástrofe que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. 2 gaúchos quem aqui, consegue garantir, aliás, é muito provável que nós tenhamos lá um número grande de crianças que perderam o pai, perderam a mãe. E elas vão precisar ser protegidas pelo Estado. E quais as ferramentas de proteção que nós temos hoje? O acolhimento institucional, que é o tradicional, o mais antigo, e o acolhimento familiar, né? O institucional, a gente não pode jamais virar as costas para ele, ou como eu dizia, né, digo assim, a gente não pode cuspir no prato que comeu por tantos anos, porque ele é um modelo centenário. O Brasil sempre institucionalizou suas crianças. Mas a verdade é que hoje existe uma ferramenta melhor, comprovadamente melhor, cientificamente melhor, de custo mais barato, que permite com que a criança continue convivendo com uma família e aprenda princípios familiares, mesmo quando ela está temporariamente afastada dos pais. Eu acho que essa foi a grande questão que nós demoramos demais para compreender, que quando a Constituição disse que é garantido o direito à convivência familiar, ela não disse assim, olha, é garantido o direito à convivência familiar, dever de todos nós, desde que não seja período de acolhimento. No período de acolhimento você não se preocupa, você tem que garantir dentro da família de origem e depois da família de adoção. Mas enquanto está sendo resolvida a situação dela, não, aí está isento, nós não precisamos garantir. Foi um grande erro, né, que foi cometido ao longo de anos. Exato. E que agora nós estamos correndo atrás e só o serviço de acolhimento familiar é capaz de garantir isso. Exato. Né? Quando a gente fala, Diógenes, da família acolhedora, e o doutor está falando dessa questão do direito à convivência familiar e comunitária, me acende assim uma luz, porque na família acolhedora é lindo você ver, sabe? Eu falo isso assim com o coração aberto, quando você vê as crianças na igreja, junto com a família acolhedora, a família acolhedora mandando pra gente no WhatsApp um convitinho, olha, vai ser o aniversário da Joaninha, da Mariazinha, vai ter uma festinha aqui em casa para os coleguinhas da escola. Então, assim, ela foi convidada para ir numa festinha, ela vai esse final de semana. Então, a criança, ela tem muitas oportunidades que dentro da instituição isso nem sempre é possível, porque para ela sair da instituição para ir numa festinha de aniversário, quem vai acompanhar? Quem vai levar? Quem vai buscar? Ela vai no carro que tem o adesivo da instituição? Ela chega na escola num carro que tem o adesivo e aí abre a porta e desce aquele monte
são os guri do abrigo, né? Entre aspas, mas é assim que eles são identificados. Verdade. Então, hoje, as nossas crianças que estão acolhidas, se não for alguém muito conhecido da família acolhedora, que sabe que é família acolhedora, ninguém sabe que a criança está acolhida. Ela vai para a escola no carro da família tal acolhedora. Qual as demais, né, gente? Ela vai na reunião da escola, ela vai na festinha do Dia das Mães, o pai acolhedor vai na festinha do Dia dos Pais, passa tranquilamente, passa batido. Então, assim, a criança, Não ela realmente, estigmatiza, né? exato, ela realmente vive a oportunidade de viver em comunidade e como o doutor falou, às vezes ela vem para a família acolhedora. Diógenes, eu já acompanhei um caso de uma criança que me marcou muito, que quando ela chegou no primeiro dia de acolhimento, a família acolhedora deu para ela escova de dentes e ela ficou olhando. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Ela nunca tinha escovado os dentinhos, todos cheios de cárie. Aí a família acolhedora passou a pasta, pegou na mãozinha dela, ensinou como é que fazia. Então, assim, isso é uma coisa que não Esse tem cuidado preço. individualizado é o grande mote, né? O grande motivo, o grande diferencial é o atendimento individual. Porque por mais que hoje, né, as instituições, e eu volto a frisar, não se trata de modo algum de menosprezar o trabalho, das instituições, de modo algum. Mas na instituição, por mais que hoje as instituições sejam menores, tem momentos que os cuidadores já foram embora, que revezou. Quando a criança começa a pegar um vínculo com aquele cuidador, às vezes ia iniciar uma conversa, deu o horário dele ir embora. E à noite, queira ou não, fecham-se as portas do quarto e a criança é ela sozinha. e ela. É diferente da família acolhedora. Se naquele dia a criança não estiver bem, precisar chorar, precisar... tia, posso deitar aqui com a senhora? Posso? Pode, né? É um diferencial que a família acolhedora consegue propiciar, né? É o atendimento individual. Esse é o grande motivo, né? Atender as peculiaridades de cada criança. Eu ia perguntar assim, como o senhor colocou atendimento individual, em média, quantas crianças as famílias têm acolhido? Ou elas têm limites? O limite quem impõe é a família? É o estudo social? Não, isso está na lei, né? Na nossa lei diz que a família acolhedora, ela acolhe uma criança por vez, exceção do grupo de irmãos, que aí os irmãozinhos ficam sempre juntos. Esse é um diferencial também, porque se os irmãos têm, nós já acolhemos num município que eu atendo, 10 irmãos. Nossa. O mais novinho tinha 6 meses e a mais velha 17 anos, gestante. Foram acolhidos, todos juntos. Então, assim, mas e aí, como é que era isso na instituição? Eu acompanhei municípios em que os técnicos me disseram, não, chega em determinada idade, os meninos vão para cá, as meninas vêm para cá, os menores ficam aqui, então os irmãos se separam. E na família acolhedora, não. Eles começam o acolhimento juntos, eles terminam o acolhimento juntos. Quanto ao número de acolhidos, esse é uniforme, não é que a comarca de Camapuã, a lei que previu que ali é só um. É que essas leis municipais, elas se tomam como base o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E no plano tem certas diretrizes. Uma delas é que cada família poderá acolher apenas uma criança. Exatamente porque o objetivo dela é dar um atendimento individual, né, próprio para cada uma das crianças. Então, agora nos grupos de irmãos aí realmente a ideia é mantê-los juntos, né? E aí naquela fala inicial da Dirlene, ela acolhe uma, mas às vezes ela tem já mais um filho, outro filho. Tranquilo. E aí vai gerar aquele conceito família, de viver uma família de irmãos. Né? Exatamente. Ele passa a integrar aquele núcleo, né? Às vezes a família acolhedora é composta do casal, mais uma criança ou duas crianças, né? Desde que ela tenha atendido os requisitos, não há problema nenhum. Ela pode ser uma família que tenha filhos por adoção também, né? E aí, vamos aproveitar para fazer a pergunta número 154 que eles me botaram aqui. A família acolhedora pode adotar uma criança ou adolescente ou não pode adotar? E agora, doutor? É interessante, né? Essa é uma questão que sempre é objeto de indagação quando se fala sobre esse tema.
Acho que em 2016 teve uma alteração no ECA, se eu não estou enganado, ou 2016, 17, por aí, que auxiliou, de certo modo, a responder essa pergunta, quando diz que as famílias que forem cadastradas e selecionadas, elas não podem estar no Cadastro Nacional de Adoção. Isso sinalizou mais fortemente aquilo que a gente já repetia, né, de quem trabalha com acolhimento familiar, de que adoção é adoção, acolhimento familiar é acolhimento familiar. São portas diferentes para onde você vai se dirigir. A adoção tem característica de definitividade, né, de perenidade. O acolhimento familiar, ao contrário, a característica dele é de ser transitório, né. A adoção ela é irrevogável, né, o acolhimento familiar, ele é sazonal, ele é por um período. A adoção implica em direitos hereditários, o acolhimento familiar não tem nada disso. O acolhimento familiar é um serviço que aquela família que foi escolhida e selecionada, ela passa a prestar para o município. Me apaixonei pela criança, nós formamos a melhor família do mundo, nós nos sentimos e tal. Eu peço meu desligamento e entro para o cadastro para lotar essa criança se ela estiver apta? Não. Mas você vai encontrar uma fila enorme no CNJ. Jorge, não é que não tenha havido situações pelo Brasil afora em que a família acolhedora acaba por adotar. Mas essa formação de vínculo que você acabou de exemplificar, primeiro que ela tem que ser acompanhada desde o momento da seleção. Se você percebe que aquela família que está sendo selecionada, ela tem como motivação a adoção, você vai afastar ela da seleção para a família acolhedora e orientar que ela busque o caminho da adoção. A formação de vínculos, ela também é trabalhada o tempo todo, né? As famílias que entram, elas entram sabendo que ela está prestando um serviço temporário, que enquanto aquela criança estiver ali, ela vai prestar o melhor que ela puder, mas que isso tem um fim, tem um começo e um fim, sempre, né? Então, mas assim, existiram alguns casos Brasil afora? Existiram. São raros? Muito raros. Situações assim que eu lembro em Santa Catarina, de um episódio em que o adolescente era portador de necessidades especiais, ele não preenchia os requisitos que o povo brasileiro costuma eleger para adotar, o padrão, né? Foram realizadas várias tentativas. Ele mesmo não manifestava interesse em ser adotado, porque a partir dos 12 anos o consentimento é obrigatório para adotar. Se o adolescente não quer ser adotado, ele não pode ser adotado a contragosto, né? E nessas situações a família pediu desligamento e acabou adotando. Então, assim, é impossível? Não. Determinadas situações podem ocorrer, mas ao responder a sua pergunta, a resposta é não. Família acolhedora não adota o seu acolhido. Você tem uma vocação que você tem um sentido até de caridade, não vai procurar adoção. Mas você pode, talvez, trabalhar como serviço de família acolhedora. É muito comum a gente encontrar famílias que dizem, olha, não é adoção, não. Então eu sempre quis ajudar, cuidar, mas eu não queria que tivesse vínculos, eu não quero adotar, eu quero prestar um serviço. Porque o serviço, né, de acolhimento, Dirlene, mesmo que ele tenha assim, essa contraprestação financeira e tal, ele tem um viés social, de caridade, né? Emocional. Isso, também, né? Filantrópico. Ele tem esse viés com ele, porque nenhuma família vai se propor a acolher uma criança que 99% das vezes chega agressiva, nervosa, machucada física e emocionalmente, atormentada. Há um desgaste muito grande nesse serviço, principalmente no início, e ninguém faz isso por um salário mínimo. Não é o salário mínimo que é repassado para ela que garante a fidelidade dela, né? Ele auxilia, mas não é isso. Se a pessoa não tiver característica para ser acolhedor, com 30 dias ele foge. Ela perde. A pessoa pede para correr. Não fica. Pede para desligar. Por isso que a seleção tem que ser técnica e isenta. Esse negócio de pagar favores para A ou B no momento da seleção. Porque um vereador vai indicar, o prefeito vai indicar. É a primeira coisa vai que a gente estourar fala. na família, vai estourar na equipe técnica, Exato. Porque essa família, se ela não tiver características, os primeiros 30 dias ela, como fala, ela pede para correr, ela não aguenta mesmo. Mas não é fácil, né? Não. Porque, na verdade, você está colocando um ser diferente na sua casa,
em que você vai ter que dar toda a atenção para ele e ele não está tão preparado assim, porque ele foi retirado da sua família de alguma forma, né? Exatamente, Diógenes. Inclusive a gente fala de preparação ao acolhimento. Exato. E preparação ao desacolhimento. Quando você pensa preparação ao acolhimento, Dirlene, eu vinha refletindo sobre isso, quem você prepara, na verdade, é quem vai acolher. Exato. Porque você não consegue preparar a criança que vai ser acolhida. Exato. Porque, como regra, ela vem de urgência, de emergência. Ela é encontrada no meio da noite na rua, abandonada, né, sozinha. Os pais, eventualmente os pais são levados para cumprir uma pena criminal, né? Ou os pais são internados para tratamento contra a drogadição. Então, essas crianças não conseguem elas serem preparadas para ser acolhidas. O preparo no momento do acolhimento tem que ser para quem vai receber. Diferentemente do momento de dar adeus, o momento do desacolhimento. Que eu ia perguntar, aproveitando. Aí nós podemos trabalhar. Podemos preparar os dois. Exato. E podemos não, devemos preparar os dois. Porque tem esse rompimento, deve ser terrível, porque eu já ouvi gente falando, eu não quero porque eu me apego. Aí eu me apego a essa criança e aí no dia seguinte vão bater na minha porta e falar, o juiz mandou devolver para a família. E se não se apegar, tá errado. O serviço não foi bem feito. É porque, na verdade, eu vou cometer até uma gafe aqui muito grande. Não, nesse tema, como todo tema jurídico, a gente, por mais banal que a gente imagina que seja, às vezes é o mais relevante. Aqui é a gafe que eu ia dizer, porque é o seguinte, nós vemos muito filmes americanos, que lá eles têm o serviço que eles chamam home care. Não é home care, é foster care. Foster care, exatamente. Né? Foster care. Que é onde as famílias, só que lá ela tem 5, 6, 15, 20 crianças, né? E as crianças são colocadas lá e elas recebem um cheque para cada criança, e eles têm a briga por causa do cheque, do dinheiro que eles têm. Então, e a mãe, que na verdade seria a mãe da família acolhedora, tem nenhum pingo de carinho ou de preparação, não tem preocupação. Raros são aqueles que são desligados carinhosamente ou emocionalmente favorável com aquelas mães temporárias de acolhimento nos Estados Unidos. Então a gente vê e tem um trauma muito grande. Eu já ouvi pessoa de família acolhedora, mas é igual aquele programa lá. Nossa. Aí como é essa questão da preparação do final desse acolhimento? Você disse que tem que se apegar, lá elas não se apegam, né? A gente vê isso. Porque é assim, Diógenes, a partir do momento que a criança chega para o acolhimento, ela vai ser acompanhada o tempo todo. A equipe técnica vai estar sempre junto, visitando uma vez por semana, uma vez. No início do acolhimento, às vezes é todos os dias, dependendo da necessidade que é vista. Assim como no acolhimento institucional, Exato. Que deveria ser da mesma forma. Exato. Deveria haver uma equipe técnica que realizasse o mesmo tipo de acompanhamento com a criança Exato. E com a família de origem. Exato. Né? Nesse primeiro contato, nessas primeiras visitas, a gente faz um desenho. Como é que vai ser esse acolhimento? Qual é a necessidade principal? Tem alguma necessidade médica, avaliação, psicológica? O que nós vamos fazer? Então é feito um desenho, que seria o PIA, né? Do atendimento, que é o Plano Individual de Acolhimento. Então, assim, vamos ver o que nós vamos fazer com essa criança. Essa família acolhedora, nós já tivemos situações que a família acolhedora passou a primeira e a segunda noite sentada no sofá, com a criança no colo, dormindo encostada no peito dela. Aliás, os pais naturais, as famílias de origem também, quem tem filho sabe que é muito comum você passar a noite acordado. Nenhuma novidade até aí. Exato. Porque eu, como pai, passei noites acordado com meus filhos. Né? Nada que não seja muito semelhante. Né? Mas aí, quando o senhor falou da instituição que chega à noite, desliga a luz, cada um na sua caminha, isso não é possível. Se a gente parar para pensar numa instituição pequena, com 10 crianças. Você vai ter, às vezes, 2, 3 cuidadores só ali. E aí? Como é que você faz para pôr ela no colo, sentar, calma, fica aqui, a tia está aqui com você. Então, isso é algo que torna o nosso acolhimento familiar extremamente mais, protetivo, eu diria. Porque, como o doutor falou, a questão da instituição de acolhimento, nós temos municípios que eu fui para falar de família acolhedora, que eu pedi para elas, se inscrevam.
Vocês que são as cuidadoras na instituição, porque vocês têm perfil para cuidadora. Se vocês têm interesse, às vezes das cuidadoras a gente encontra famílias acolhedoras. A equipe técnica que está ali trabalhando pode também se inscrever para fazer parte do serviço de acolhimento familiar. Porque assim, o exercício do cuidar, elas têm. O problema é que na instituição, o que elas têm? Horário a cumprir. E na família acolhedora, não. Então, quando você pega uma criança dessa, que ela vai formando aquele vínculo afetivo com a família acolhedora e a família acolhedora com ela, tem família acolhedora que vai na escola. Lembra, doutor? Nós tivemos caso em Camapuã que a mãe acolhedora foi na escola e falou, não, pera lá, você tá achando que ela não tem mãe? Tem, tô aqui. Então, não vai reprovar por isso não. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso ensinar? Me dá aí que eu vou levar para casa e vou ajudar. Então, esse perfil de mãe acolhedora é algo que deixa a gente assim muito tranquila no sentido de que a criança vê o quão importante ela é para aquela família. Acho que, complementando a questão do apego, que o Jorge está questionando, e é natural, porque essa também é recorrente, essa indagação, né, quando se fala desse assunto, as famílias, aí que está, o treinamento, né, treinamento contínuo, aliás, está previsto no ECA isso, eu não quero errar o artigo, mas acho que é o 90, parágrafo, alguma coisa lá que fala que as famílias terão preparação contínua a cargo do Poder Judiciário e do Executivo, né? E nessa capacitação que as famílias recebem mensalmente, no nosso modelo, mas pode ser a cada 60 dias ou 15 dias, aí vai depender de cada... Essas famílias são preparadas para dizer assim, meu amor, enquanto você estiver aqui dentro da casa da titia, essa geladeira é sua, você pega o que você quiser, teu quartinho é esse, a tua caminha é essa, mas meu amor, isso não vai ser assim para sempre. Um dia você vai voltar para casa da sua mamãe e do seu papai, ou você vai encontrar uma família nova. A tia está te cuidando por um tempo, a casinha é sua. Esse é, de certo modo, claro que não dessa forma, mas que a equipe de psicólogo e assistente social que trabalha com o serviço de família acolhedora, planta, né, treina, prepara a família de acolhimento para que se comporte dessa forma. Há um outro fator também que a gente não leva em conta, mas que no final do acolhimento, a criança só tem 2 destinos a seguir. Ou ela volta para a casa do papai e da mamãe, e é porque o problema, a doença, a causa foi sanada, foi curada na origem dela, ou se isso não for possível mesmo, depois do processo de destituição de poder familiar, ela é encaminhada para adoção. Ou seja, a criança não rompe o vínculo com a família acolhedora em razão de um novo abuso, de um novo trauma. Pelo contrário, a saída dela tem 2 motivos de alegria. Porque voltar para a casa do papai e da mamãe, para ela é onde ela foi criada, é o desejo dela, saber que está tudo bem lá em casa, que as coisas melhoraram. Ou ter uma família nova que também se aproxima gradativamente, também é motivo de festa. Então, seja por um ou por outro motivo, o que nós temos nos desacolhimentos são momentos festivos. É algo melhor do que ela É melhor do que onde ela estava. E, assim, a gente pensa que no Brasil tem muito acolhimento, e aí as crianças vão para a adoção, não? E aproveitando a questão do CNJ, a quantidade de crianças que retornam para suas famílias de origem é assustadoramente maior do que as que são colocadas para adoção. Nós temos 30 mil crianças acolhidas, dessas 30 mil, 4 mil só para adoção. O restante... Aptas à adoção, né? O restante está retornando para suas famílias, esse né? É o intuito. É como o doutor disse, quando acolhe, é porque não tem mesmo outra coisa para fazer. Todo o trabalho que dava para fazer com a criança lá naquele lar foi feito. Então, vamos acolher e vamos trabalhar efetivamente essa família. E aí se trabalha as 2 famílias, Exato. né? Com certeza. Tanto a acolhedora... É um olho no peixe e um no gato. Que a acolhedora está ali cuidando da criança, estamos tratando e tal, mas e a família... a mesma equipe multidisciplinar que acompanha a família de acolhimento, ela acompanha a situação da família de origem e encaminha para resolver o problema. Se o problema é habitacional, perdeu a casa com a enchente, nós vamos acionar a Secretaria de Habitação daquele município. Se o problema é com saúde, é a mãe drogadita, nós temos que curar a mãe, que tratar a mãe para devolver a criança. E isso decorre da lei. Tanto a Constituição quanto o ECA diz que a criança será educada e criada no seio de sua família.
Então, o primeiro esforço sempre vai ser para devolver para sua família. E, excepcionalmente, em família substituta, que aí vai incluir adoção, a guarda, que é a família acolhedora, e a tutela. Né? Mas a busca sempre é de retornar essa criança, tratar o problema que existiu dentro da família de origem, e então depois devolver no período mais curto possível. Né? Inclusive, a cada 3 meses são feitas audiências concentradas, porque né? A cada 3 meses a autoridade, o juiz, junto com a equipe multidisciplinar, vai ter que olhar de novo e dizer, e aí, dá para devolver o pai para a mãe? Ou já vamos encaminhar para adoção? Ou vocês precisam de mais 30 dias para ver se a tia lá não pode... Né? Tem que fazer, tem que andar. Exato. E eu vou dizer para você, Diógenes, que dentro da família acolhedora, nós temos algo que vocês conversaram lá no início a respeito da longa permanência nas instituições de acolhimento, né? O Dr. Denis já passou por isso em audiência concentrada, da mãe acolhedora olhar e falar assim, doutor, mas e aí, como é que vai ficar, né? Ninguém falou mais nada, e o doutor falou, não, nós estamos caminhando aqui. Então, assim, a família acolhedora, ela também nos cobra. Olha, pera lá, como é que tá lá na casa do pai e da mãe? Olha, nós fizemos lá um movimento, nós estamos tentando ajudar, estou ajudando a orientar. E uma coisa que é muito importante quando a gente vê uma família que tem uma criança acolhida em família acolhedora, é que a equipe técnica, quando não tem proibição do juiz, não tem nenhum impedimento com relação ao afastamento, né? Não tem nenhum risco, a equipe técnica leva a família na casa da família acolhedora, para que ela veja como o filho está sendo cuidado. E com frequência. Com frequência. As visitas não acontecem no domingo, das 3 às 5, com horário marcado. Isso é agendado com a equipe. Pode ser na segunda, né? Pode ser no sábado, pode ser mais de uma vez por semana, desde que não interfira na rotina da criança. Então, quando o pai e a mãe pensam, meu filho foi acolhido, está longe de mim, eu não posso ver, não sei como é que está. É uma forma. Agora, quando ele vai lá, ele vê, chega lá, a menina tá com o cabelinho penteadinho, bem vestida, cheirosinha, com o material da escola, fazendo tarefa. Ela buscar melhoria, ele fala, né? Mas ela tá sendo bem cuidada. E aí é a hora que a gente entra falando, olha, o senhor tá vendo como que ela tá sendo cuidada? Então agora nós vamos cuidar enquanto vocês cuidam do problema para que ela possa voltar para vocês, mas vocês estando bem. É isso que a gente quer. A gente não quer tirar. Família acolhedora e família de origem não são inimigas jamais. Jamais. A relação entre elas. E o fato da família de origem, ela não demora muito para compreender que a família acolhedora não é sua inimiga, não vai disputar guarda com você, né? Pelo contrário, a família acolhedora está te ajudando. Logo ela percebe, poxa, que legal, essa família está me socorrendo. Nesses 15 anos que eu estive em Camapuã, eu lembro de um episódio em que a família de origem se mostrou, vamos dizer assim, problemática em relação à família acolhedora. Né? Teve um episódio que houve rispidez, que foi preciso conceder uma medida para que essa família de origem não se aproximasse. Né? Mas essa não é a regra, é muito pouco essa amostragem. Quando a equipe técnica multidisciplinar trabalha bem essa questão, é muito rápido para a família de origem se dar conta que, na verdade, a família acolhedora é sua parceira. Poxa, ficam gratos até, a maioria do pessoal se torna grato. Pô, que legal, tá bem cuidado. Mas nessa questão, é a questão daqueles que provavelmente vão voltar. Mas aqueles que vão ser destituídos, a família tem essa proximidade. Mas também. A gente só vai saber disso no decorrer do acolhimento, né? São raras as situações que quando você acolhe, você já é capaz de bater o martelo e dizer, olha, esse daqui não pode só adoção, né? Esse daqui. E esse anúncio de adoção, ele não ocorre assim, ele precede de um processo com contraditório, então essa família é levada até o juiz vai esclarecendo, né? Olha, vocês foi dado tais e tais atribuições, mas você nunca participou do tratamento contra as drogas, você não frequentou o AA, nós te demos oportunidade para você visitar, em um ano você foi uma vez ver seu filho. Então são situações que vão desembocar
processo na de adoção. perda, né, do poder familiar e, consequentemente, na adoção. E aí entra o trabalho da equipe técnica, que isso o Dr. Denis sempre cobrou muito de todos nós. Os relatórios de vocês precisam ser bem rígidos, no sentido de o que for positivo tem que estar pontuado e o que for negativo também, porque quando nós fazemos a nossa audiência concentrada e nós discutimos os casos, o doutor sempre pergunta, espera lá, e aqui como é que nós vamos fazer? O que tem de positivo? Vale a pena a gente continuar investindo ou não? Vocês acham que aqui o caminho, o ideal é caminhar para a destituição? Quando a gente tem base nos relatórios, que eles são bem incisivos mesmo, e aí o doutor tem a condição, né, de caminhar para o lado da destituição, aí é que nós vamos devagar afastando essa família de origem. Também não é nada assim, não, a partir de hoje pai não vê mais. Não, porque a gente pensa primeiro, quem sofre? A nossa preocupação não é o adulto, é a criança. É a fala da minha voz da consciência aqui que estava falando sobre o assunto, né, Exato, dos é a vínculos, questão dos rompimentos. Né? Exato, porque a criança, não interessa se o pai é ruim aos olhos da justiça, aos olhos da equipe técnica. É o único amor que ele conhece. É a família dele. Então, assim, nós aos poucos vamos trabalhando aquilo no sentido que ele precisa entender aquilo que está sendo feito, está sendo afastado, tem um motivo. Já aconteceu casos de criança lá acolhida com 5 anos e na época ele falou para nós, eu sei porque eu não posso mais, né? Eu preciso de uma família para cuidar de mim, porque meu pai vive bêbado, né? É por isso, não é? Então, assim, são coisas que a criança também sabe daquilo que ela trouxe do histórico dela, de às vezes, esse que eu tô falando era meia-noite, ele chegou de short na delegacia pedindo ajuda porque ele estava sozinho em casa. E o pai estava alcoolizado na praça. Então, assim, a criança também sabe o motivo. Por mais que ela tenha vínculo, é o meu pai. Mas quando você mostra para ela que ela tem direito a ter uma família que vai cuidar dela, que vai protegê-la. E quando a gente fala em questão da família acolhedora, não tem rompimento de vínculo. A gente fala de uma família que cuidou, que quando encontrar no supermercado, na praça, na igreja... E as redes sociais também, né, Dirlene? Hoje as redes sociais mantêm aquele vínculo de afeto, de amizade, que se formou entre a família e o acolhido. Nós também, nas nossas vidas, rompemos relações. Nós rompemos relações amorosas, nós rompemos relações de afetividade, de amizade, por uma série de motivos. Isso é da vida. Romper e formar vínculos é inerente ao ser humano. Então é bom para a criança, não é um novo trauma. Até porque, como eu disse, ela não está deixando a família acolhedora porque foi novamente abusada ou porque foi abandonada. A motivação é diferente. E ela aprender a se apegar e desapegar é um fortalecimento para a vida dela. Ela vai aprender a formar relações, a se dar bem com as pessoas, a se decepcionar com as pessoas. O que a gente nota muito de crianças egressas de períodos longos de instituição? A dificuldade na formação de vínculos. A dificuldade de encontrar uma namorada, de se apegar a alguém, de confiar em alguém. Essa é uma característica que, se você conversar com mães que adotaram crianças vindas da instituição, e eu falo assim de um período razoável de instituição, esse é um dos principais relatos. Ele tem dificuldade, ele não consegue ser sociável, não consegue se apegar, não arruma namorado, ele é recluso, né? Então essa é uma característica da instituição. E o períodos longos de institucionalização, eles causam muito mal para a criança, isso já é comprovado, né? Há estudos a respeito disso. E eu acho que não é à toa, Diógenes, veja bem, que a lei e o Estatuto da Criança já definiu que o serviço de acolhimento familiar terá prioridade sobre as outras formas de acolhimento. E veja que o verbo é terá. É um verbo impositivo. Ele não deixa a margem para dizer assim, pode ser esse ou pode ser aquele. E é até a pergunta número 344 aqui, né? Aqui, se o acolhimento familiar é prioritário, segundo o ECA, por que não está implantado em todas as cidades? Quais são os entraves? Eu vim pensando nessa resposta.
Tem muita coisa que dá vontade da gente falar, mas eu vou seguir o politicamente mais correto. Tá. Eu acho que são 2 fatores determinantes. Primeiro é de ordem cultural. O Brasil, desde 1500, aprendeu a institucionalizar suas crianças. Rodas dos esportes, Desde as etc. Exatamente, muito bem. Estou vendo que você é o próximo entrevistado do tema. Obrigado. Desde o período da roda dos expostos, né? Então, nós, culturalmente, nós sempre institucionalizamos nossas crianças. O acolhimento familiar está no ECA em 2009, quer dizer, não fez 15 anos ainda, está fazendo 15 anos. Então, é uma modalidade muito jovem, embora, assim, nesse aspecto formal, porque a gente sabe, desde o tempo que antigamente se dizia assim, pegou um filho de criação, né? Uhum. Havia algumas facetas de acolhimento familiar, de famílias que cuidavam de crianças. Então, eu acredito que o fator determinante é o cultural, porque as famílias ainda... a falta de informação, Jorge. Isso que nós estamos fazendo aqui, e que Oxalá alcance um número finito de pessoas, né? Agora com o modo de divulgação, e está de parabéns a coordenadoria, né, por pensar esse tema, né? Isso me deixa muito feliz, porque a falta de conhecimento, confusão de conceitos entre adoção e acolhimento familiar, a dificuldade que as pessoas têm de entender que não é o menino que cometeu o ato infracional, não é esse o alvo do acolhimento familiar. Esse tem um outro caminho, uma outra porta da justiça da infância. Nós estamos falando de acolher aquelas crianças que são vítimas de uma ação ou de uma omissão dos seus próprios familiares. Então, essa dificuldade que as pessoas ainda têm com conceitos básicos e que a gente tenta desconstruir, né, Dirane? Já furamos o sapato de andar, né? Exato. Mas, assim, é algo que com o tempo, aliado a algumas estratégias, como, por exemplo, a remuneração da família acolhedora, né? São fatores que podem ajudar muito a reduzir esse índice de 5% apenas, né, de crianças em família acolhedora. O CNJ lançou para esse ano a proposta inicial de família acolhedora ser um dos pontos de avaliação do prêmio anual que ele dá aos tribunais. E nós tivemos, infelizmente, penso eu, algumas divergências e aí alguns recursos, e ele foi retirado da avaliação do prêmio. Esse ano ele ficou como um motivo para os próximos, mas serviu para motivar muita coisa interessante. No Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nosso presidente foi a cada cidade, agora ele está passando novamente, a cada comarca, a cada cidade, levando a proposta do acolhimento familiar, mostrando que dá para ter a lei, pedindo que seja feito, reunindo com o prefeito, com o juiz diretor do foro, com o presidente da Câmara. Então ele visitou os 79 municípios e pediu que fosse implantado o sistema para que a gente tivesse esse atendimento prioritário. Por enquanto, o CNJ não vai avaliar isso, porque depende do poder executivo, né? Como o senhor colocou, as câmaras têm que criar as leis, o executivo tem que lançar o programa, mas também pode ter ONG, pode ter a outra turma, o terceiro setor, pode ter outra turma trabalhando com isso. Então, de repente a gente consiga, agora, com o esclarecimento que os senhores estão fazendo, ampliar esse serviço aqui no Mato Grosso do Sul, realmente. Há uma recomendação, né, de janeiro de 2024, do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério de Estado e Desenvolvimento da Assistência Social, de vários órgãos, inclusive o CONANDA, né? E aí finalmente é colocado aquilo que a gente imaginava, assim, vem um pouco mais de cima para baixo para auxiliar a base aqui. Embora já esteja na lei, né, é lamentável que a gente ainda tenha que ficar discutindo se é bom, se funciona, né? Será que funciona, será que não funciona, quando nós já temos uma legislação que exige da gente isso. Mas essa recomendação conjunta que o CNJ, a CNMP, essas entidades baixaram, eu fiquei extremamente contente com isso. Porque às vezes é preciso dizer, né, é preciso falar, e através dessa recomendação
esses órgãos deram um recado bem claro, né, com objetivos de que até 2027, por exemplo, parece que, se eu não estou enganado, 25% das nossas crianças que hoje estão em entidades de acolhimento, né, os antigos abrigos, estejam em família acolhedora, né? E eu acho que esses esclarecimentos, que nem as perguntas que nós temos aqui, para as prefeituras não seria mais vantajoso ter família acolhedora? Vocês já disseram que é muito mais vantagem ao poder público ter isso. E para a criança, sem dúvida nenhuma, né? Que foi esse estabelecimento de vínculo, que é o que a nossa voz da consciência estava perguntando aqui, a questão da convivência familiar, né? Porque é o que está garantido no ECA, né? Que nós tenhamos convivência familiar e não convivência institucional. Então, isso tudo é muito bacana. Do efetivo cuidado individualizado. Né? Ele é efetivo no acolhimento familiar, ele acontece. Eu penso que esses índices que hoje são muito baixos de acolhimento familiar no Brasil, eles só vão ocorrer por essas duas maneiras, ou pelo amor ou pela dor, né? O amor é essa divulgação, esse furar a sola do sapato de município em município, um trabalho de convencimento, de mostrar, né, aquilo que já é ululante, porque está na lei, é uma forma. Outra forma, vamos dizer assim, entre aspas, é pela dor. É quando um órgão nacional baixa agora ainda uma recomendação, mas poderia, eu achei até que foi tímido esse termo, poderia ser uma resolução, uma imposição, porque afinal de contas é a lei, nós temos que cumpri-la. Não é possível que a gente passe mais meio século, um século, ignorando isso, que as crianças continuem institucionalizadas. Então, com um ato normativo mais impositivo, quem sabe com sanções, né? É possível, sim, vai ter que ser dessa forma. A gente sabe de casos também em que o Ministério Público, e eu me parece que essa é uma grande medida, digamos, para aqueles municípios mais resistentes, o Ministério Público propõe ação civil pública. Olha aí. Fala, ó, o senhor tem que implantar o serviço de acolhimento familiar no seu município. Porque a hora que o juiz recebe uma criança, o juiz olha no ECA e diz assim, o serviço de família acolhedora terá preferência. Aí o juiz volta para a secretária e diz assim, cadê o nosso serviço de acolhimento familiar? Ah, não, mas eu posso optar por um e outro. Não é verdade. Porque senão o artigo não teria dito terá preferência. Quando se fala que tem preferência é porque um está à frente do outro. Exatamente. Eu até vou aproveitar e perguntar uma situação, voltando lá na pergunta número 2. Quais são os desafios para a gente implantar isso? Porque eu vou dar um exemplo. Eu conheço um município, não vou citá-lo, que tem a lei já há bastante tempo. Enquanto eu estava por lá, nós fizemos pelo menos 4 editais convidando famílias e tivemos 0 inscrições. Não apareceu nenhum, eu ia falar isso. 0 inscrições. Porque nós não costumamos ler editais. Exato. A população em geral não costuma ler editais. A voz da consciência está rindo lá atrás. Ela está rindo lá atrás. Né? Porque não basta você publicar um edital e acreditar que as pessoas vão ler e vão correr. Você vai ter que fazer, principalmente na primeira seleção, você vai ter que fazer um trabalho de desmistificação de muitas coisas. A sua equipe técnica... Igreja, entidades... Antes disso, Diógenes, a equipe multidisciplinar que vai realizar a captação e a seleção, essa que tem que ser treinada e preparada. Se a Dirlene não fosse preparada, não tivesse sido preparada, como que ela vai tirar as dúvidas da Dona Maria, que até mostrou um interesse inicial, mas que alguém não sentou com ela, como nós estamos sentados aqui, fala assim, não, Dona Maria, é isso, não é adoção, não são os meninos que cometem furto, a senhora vai receber pessoas assim, é por um determinado tempo, tirar todas as dúvidas dela, né? Até você selecionar suas 10 famílias, por exemplo, ou 15, que é o que as normas dizem que cada equipe pode gerir até 15 famílias acolhedoras. Depois da primeira implantação, você conseguiu aquelas pessoas, as substituições são muito mais tranquilas. Caso que a Dona Maria já falou para a Dona Fátima, se eu sair, vamos ver se a gente te encaixa. Porque vai funcionar assim, é a sua parente, é a sua comadre, é a sua amiga que fica sabendo. Você faz um processo de divulgação continuada, esse também é um grande detalhe. A divulgação não pode ser quando publica o edital.
essa vai ocorrer na primeira seleção que a gente faz. Mas depois você vai focar em divulgação continuada. Os outdoors pela cidade, atrás do ônibus circular. Banners nos bancos. Foi assim lá com vocês? Foi. Sim. Estudos mostram que a divulgação em grandes mídias não produz o resultado que se espera. Lá a gente até faz, mas tipo, uma entrevista na emissora de rádio, no Aham. horário que tem a maior audiência lá, no período da manhã, a gente vai, fala um pouco. Na entrada, vamos dizer lá, a gente conversa com o padre, com o pastor. O senhor dá 5 minutinhos lá no final, só pra gente jogar a sementinha e dizer onde a pessoa procura. Os Assim, meninos nós da vamos. saúde, Os agentes comunitários de agentes saúde. comunitários Faz são um folder dando na grande mão dele e aliado fala, ó, para o senhor nós. já conhece? Mas aí a equipe que já foi treinada Aham. Tem que estar pronta para senta receber. com o pessoal dos agentes comunitários, explica como se trata e eles são uma grande ferramenta porque eles entram na casa de todos. Eles às vezes falam, vai lá na Dona Maria. Porque Vai lá lá na Dona ela é Fátima. bacana. ela Os conversou. filhos dela casaram, foram embora, só tá ela e o esposo em casa. Foi uma professora aposentada, Uma técnica de enfermagem. alguém que trabalhou em creches. Exato. Isso aí a gente consegue numa cidade maior, digamos, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, nos sindicatos Uhum. dessas pessoas. Uma Porque eles têm- característica também, apesar da gente ter trabalhado mais com cidades menores, né, Dirlene, mas eu penso assim que as grandes cidades, e Cascavel no Paraná é uma prova disso, é uma grande cidade e é o maior número de famílias acolhedoras da América Latina, eram 400 famílias, não sei se são ainda. Campo Grande, por exemplo, se você quer captar famílias acolhedoras, eu imagino que seja muito melhor você focar, por exemplo, numa estrutura de família acolhedora, 10 ou 15, em determinadas regiões. Porque como que você vai fazer aqui com uma família acolhedora nas Moreninhas, outra lá no outro extremo Saída de Cuiabá. sair de Cuiabá, outra família lá no outro extremo. A equipe multidisciplinar, como que vai reunir essas famílias? Como que vai sentar elas, Vai debater? passar o dia inteiro andando. Então, cidades grandes, a sugestão que eu acho que funcionaria melhor é que você tenha núcleos, por exemplo, 15 famílias para uma equipe. Vamos iniciar lá, eu estou chutando, Moreninhas. Porque lá na comunidade é mais fácil de você fazer esse levantamento. Você tem o líder de bairro, você senta com a diretora da escola. Exato. E quando você começa a conversar, ela fala, tem a dona fulana de tal. O que isso... Não, vale a pena a gente conversar com ela? Vale, por isso. E a gente vai direcionado para aquelas pessoas. Então, o pontapé inicial tem que ser dessa forma. E tem que ser uma coisa em que a equipe não pode achar que só com as divulgações de papelzinho e tal dá Sim, certo. Ela que tem vai que dar, realmente não vai dar. fazer a busca. Tem que É fazer uma quase que busca uma busca ativa. ativa. Busca Isso, ativa, busca exatamente. ativa, Agora exato. você falou a palavra correta. É a busca ativa Se das você, famílias. se você fizer uma garimpagem de 20 famílias, aí você vai sentar entre as 20 e vai selecionar. Às Você vezes vai fazer uma colocar entrevista. 5, mas você começou exatamente. com 5. Então, veja bem, para você encontrar 20 interessados, não é uma tarefa tão difícil se a tua equipe multidisciplinar estiver capacitada e for nos canais corretos, Exato. né? Uhum. E aí, com cada uma pessoa, você vai explicar, vai falar e vai peneirando também aquelas famílias que você vê que não tem características, aquela família que já está pensando em adoção, aquela família em que você tem na figura do pai ou da mãe já um problema jurídico, algum viés nesse aspecto, você Que já vai vai selecionando, né? Tornar uma Nós família. já fizemos, inclusive, divulgação nas reuniões de pais na escola. Olha aí. Porque nas reuniões de pais, a comunidade escolar está toda ali. Então, quando você fala lá 5, 10 minutos, o grosso a respeito de como funciona, e aí você se dispõe, olha, se quiser saber mais, a gente está à disposição, seja no CRAS, seja no CREA, seja no prédio, né? A gente fala CRAS ou CREAS nos municípios menores, mas onde tem a sede da alta complexidade, nós estaremos em tal local à disposição, a hora que for. Então, assim, você precisa, primeiro, você acreditar naquilo que você está fazendo. E conhecer. Exato. Então, quando os técnicos conhecem aquilo,
amam aquilo que fazem e estão dispostos a fazer dar certo, faz dar certo. Talvez seja esse que seja o grande problema aqui que eu li na informação que nos deram para a gente buscar com vocês, que por mais que seja tão vantajoso, por mais que seja tão legal, por mais que um monte de coisa que a gente colocou de bom, o trabalho para se formar o seu portfólio de família acolhedora é muito maior do que simplesmente construir um abrigo e colocar as crianças lá dentro. Exato. Eu acho que você tem razão, principalmente no momento da implantação. Aí depois anda. Depois eu divirjo um pouco, porque como juiz que fui, eu percebia que a criança que está em família acolhedora, ela te dá muito menos, digamos assim, você tem muito menos incidentes com ela durante o acolhimento. Então, te dá realmente um trabalho maior para você formar, fazer a implantação. Formar o portfólio aí de 15 famílias para uma equipe técnica. Isso realmente dá um pouco mais de trabalho do que você arrumar os cuidadores de uma instituição e as crianças irem para um único espaço. Né? Vamos colocar. Porque lá é mais fácil. Está guardado. Mas depois, o andar da carruagem, o serviço de acolhimento familiar, você ganha tempo depois. Porque a forma como a criança é acolhida, é cuidada, os índices de adoção de crianças que vêm da família acolhedora, porque você sabe que na adoção nem sempre a criança permanece. Nós temos muitos casos de devolução de adotados, Brasil afora. Temos. Né? Se nós temos na família de origem pessoas que não se vinculam com a criança, nas famílias por adoção, nós temos muito também crianças que são devolvidas. As crianças que têm como origem famílias acolhedoras, a capacidade que ela tem de formar vínculo com a família por adoção é extremamente maior. Nós vimos isso na fala de vocês hoje, né? A questão do vínculo que você tem dentro do serviço de acolhimento, não que ele seja ruim, pelo contrário, sim, ele é uma forma de se salvaguardar os direitos e a segurança daquela criança naquele momento. Mas ele é difícil de você estabelecer vínculo com a tia que está lá cuidando, com a tia que fez a comida, mas vai embora depois meio-dia. Vai ser difícil depois com a família por adoção. Exato, a família acolhedora já é diferente, né? Nós temos uma situação lá dessa semana que a família acolhedora compartilhou comigo uma foto que recebeu de uma criança que foi para adoção, depois eu falo para o senhor quem é, em 2016. Hoje é um homem. E a família acolhedora recebeu foto. Por quê? Porque até hoje a família acolhedora mantém vínculo. Então esse mito ela de não rompimento... Pede, mas a família sente necessidade. É a tia que cuidou de você, então vamos mostrar para ela como é que você tá agora? Bacana. E assim... Mensagem de Dia das Mães, né, Dirlene? Cansamos da família acolhedora que acolheu durante um tempo. Aí 2, 3 anos depois, olha, o menino, sabe aquele menino, me mandou uma mensagem do Dia das Mães. Agora com as redes sociais isso é muito facilitado, fácil, né? Então não há, assim, o rompimento de vínculo, que é algo tão assustador, né? Ele, na verdade, o vínculo amizade não se rompe. Não se rompe, e aquele rompimento que ocorre, ele não é um rompimento que causa esse mal para a criança. Aliás, a maior dificuldade não são com as crianças, é com a família acolhedora, que vê seu ninho vazio. Mas bem treinada, bem capacitada, ela desde o início ela teve a compreensão de que aquilo seria algo transitório. Temporário. Exatamente. Mas aí a pergunta, eu tô com uma criança aqui agora, terminou o período dela, o juiz determinou devolver, etc. Ela foi lá para o destino dela e eu fiquei com o ninho vazio, certo? Imediatamente posso pegar outra? Tem um período de resguardo? Como que isso funciona? Não, se você... Primeiro que assim, esse ninho vazio ocorre na família acolhedora e ocorre na minha família, lógico, na sua família. Sim. Isso não é exclusividade desse serviço. Aliás, todos nós imaginamos e queremos que os nossos filhos um dia esvaziem o ninho.
Porque se eles permanecerem no ninho... Especialmente aqueles de 45 anos que estão lá até hoje. Antigamente era aquele de 18, de 21, agora a gente já está prolongando um pouco mais. Então, deixar o ninho vazio é algo natural da nossa convivência, não tem problema nenhum. A família acolhedora, muitas vezes, quando finaliza um acolhimento antes de iniciar outro, principalmente quando ela é novata no serviço, quando é o primeiro, o segundo acolhimento, ou alguma característica dela, às vezes ela precisa de um suporte da equipe. Faz um trabalho com ela de 30 dias, por exemplo. Para dar um resguardo. Mas muitas vezes também já aconteceu de a gente, pela necessidade do serviço, já ter que 3, 4 dias depois. E essa nova criança acaba sendo uma ótima ajuda para que ela compreenda e supere aquele momento de passagem que ela ainda está aprendendo a conviver. Exatamente. Aí, ao longo do tempo, lá, voltando ao caso de Camapuã, a gente percebeu que algumas famílias, nós estávamos perdendo ela, porque terminava um acolhimento, ela já tinha que pegar outro, virava ano, entrava ano, e ela chegou a um ponto, né, como teve alguns, doutor, não estou aguentando, preciso descansar um pouco, porque... Então, aí que a gente foi pensando de instituir lá o ano sabático. Dias, né? O pessoal fez 30 dias de descanso. Que é essas férias. Exatamente, né? Isso. Então, ela finalizou aquele tempo, aí normalmente quando ela já está sem alguém, ela aproveita e tira os 30 dias dela. E aí, às vezes, mesmo ela estando com a criança acolhida, deu o período dela tirar esse descanso, as nossas crianças, toda vez que tem a nossa reunião da família acolhedora, participa juiz, promotor, as famílias acolhedoras, as crianças vão para lá e ficam com uma educadora social no mesmo espaço, lá numa salinha. Então as crianças se conhecem. Troca ideia. Às vezes acontece a Dirlene vai sair para o descanso, então quem está aqui na casa da Dirlene vai ficar lá na casa do tio por um tempo, que ele já está acolhendo a outra coleguinha, e ela vai ficar esses 30 dias lá. É e uma colônia de férias para criança. Exato. A criança também vai de férias. Quantos de nós não deixam nossos filhos na casa da tia, da avó, para que eles fiquem e a gente vá tirar uns dias de descanso? Eu sou avô de 3. Então não há novidade nisso. A família acolhedora, ela imita muito proximamente a família natural. E acho que é isso, né? Exatamente. Sobre isso que estamos falando, né? Exatamente sobre isso, de ser uma referência de família. Exatamente. E essa referência de família, dentro dos processos de adoção, eu digo para você que a participação da família acolhedora é fundamental. Por que eu te digo isso? Às vezes, na criança que estava na instituição, isso eu falo de um município que tem uma família acolhedora que trabalhava na instituição. Então, ela sempre conversa e eu busco saber isso. Quando a criança ia para adoção e estava na instituição, muitas coisas se perdiam de anotações nos prontuários. O que é alérgico, o que não é alérgico, o que gosta de comer, o que não gosta de comer, o que veste, o que não veste. Dentro disso, na família acolhedora, nós temos crianças que vão para adoção, a gente faz um grupinho no WhatsApp. Eu, as 2 técnicas do serviço, a família acolhedora e quem está adotando. Durante o tempo que a família sente a necessidade, aquele grupinho fica funcionando. Eu dei laranja e fulaninho passou mal. Não, então, olha, vamos fazer o seguinte, você faz isso, não dê laranja porque não vai fazer bem para ele. Então, isso serve de suporte para a família que está adotando. Olha, o comportamento dele hoje, ele fez isso. E a família acolhedora participa disso. E ela entra como rede de apoio, vamos dizer assim. Exatamente. Porque quando a gente fala de adoção, precisa ter uma rede de apoio, você não vai adotar normal e a família... A gente, inclusive, diz assim, olha, o grupinho vai ficar aqui. Quando vocês se sentirem seguros, vocês podem sair do grupo, a gente encerra o grupo. Nós temos grupo lá de 2016. E outro detalhe também importante, que o desacolhimento, seja para a família de origem, seja para a família por adoção, e até a recomendação do CNJ fala exatamente isso, que a gente já observava tempos atrás, ela não pode ser abrupta. O juiz, ao tomar a decisão de que ela vai, mesmo voltando para a casa do papai e da mamãe, você tem que deixar assim pelo menos uns 15 dias, 30 dias, depende da situação, para ela começar a desmama, vamos dizer assim, começar a desmamar gradativamente da família acolhedora para o retorno para a família de origem. Então, às vezes, nesse período ela vai, fica uma noite na casa do papai e da mamãe, volta, fica uma noite ali, e aí você vai desmamando, 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 até que pronto.
está pronta para... Está pronta para voltar. Olha, o papo tá bom demais. A gente já recebeu do diretor vários avisos de que nossos horários estão estourados, esgotando. E eu quero deixar, vamos dizer assim, o microfone aberto para você, Edilene, colocar o que você achar importante nesses próximos 30 segundos aí, para a gente poder partir para o nosso encerramento. Olha, eu gostaria só de dizer assim, o acolhimento familiar é algo que ganhou assim, o meu amor desde que eu cheguei em Camapuã. Então, assim, falar aqui nesse pouco tempo que a gente teve, tem muita coisa ainda que ficou. Então, assim, os municípios que se sentirem estimulados a buscar mais sobre isso, eu sou assistente social lá na comarca de Camapuã, coloco o meu telefone à disposição lá, o meu e-mail lá, entre em contato e aquilo que eu conseguir tirar de dúvidas eu me coloco à disposição. Se precisar dar suporte, a gente dá suporte, a gente ajuda no que puder, porque assim, é um caminho que depois que você dá o primeiro passo, você não consegue mais voltar atrás. Então, os municípios que se sentirem tocados em começar a colocar esse serviço para funcionar, vamos em frente, porque daqui a pouco a gente vai conseguir que essa resolução, essa recomendação, essa determinação, seja lá o que for, ela vai ser desnecessária se as pessoas se tocarem de que isso é um ato de humanidade com as nossas crianças. Elas precisam disso, de empatia, de humanização no tratamento que elas recebem. Que bacana. Doutor Dene. Eu também, só quero reforçar as palavras da Dirlene e dizer que, primeiro, cumprimentar a coordenadoria por tocar nesse assunto, que é um assunto assim, que nós precisamos nos engajar, né? Essas crianças realmente elas não fazem greve, elas não fazem rebeliões, elas são silenciosas, essas 30 mil crianças que estão em acolhimento. E tanto o acolhimento institucional quanto familiar, eles buscam o bem dessas crianças. Eu também quero me colocar à disposição, Diógenes, para eventualmente, numa outra oportunidade, né, falar um pouco mais sobre esse tema. Ele é difícil de esgotar, assim, né? Você pode falar, por exemplo, só sobre processo de seleção de famílias e dar um espaço grande. Mas eu também, né, nesses anos já, quase 20 anos aí de família acolhedora, eu acho que é algo que veio para ficar, vai ficar, e se Deus quiser, nossas crianças vão ter o seu direito à convivência familiar garantido também no período em que são separadas da família. Mas é isso, obrigado. Nós que agradecemos a vocês dois, Dr. Dene, que deixou a sua vara, o seu cartório aqui abandonado. Não, jamais. Órfão enquanto ele está aqui conosco, mas não, agora ele está mais próximo, então não é tão um abandono tanto assim. Se fosse lá de Camapuã é mais complicado. Edilene, nós aproveitamos que ela tinha uma estadia aqui por uma necessidade pessoal e foi maravilhoso, porque aí conseguimos juntar as duas pessoas que são, ao meu ver, e acho que ao ver de todos da coordenadoria, ícones que falam sobre a família acolhedora tão bem, que dá esse gostinho de quero mais. A voz na consciência não para de mandar mensagem aqui, quero mais, vamos convidar de novo. Não sei o que, tá mandando aqui a mensagem, né? Nós vamos convidar de novo, vamos com certeza colocar os contatos de vocês no rodapé do vídeo, para que possam entrar em contato através dos contatos institucionais, perguntas que surgirem. Isso mesmo, eu também não estando mais, né, à frente da competência da infância e juventude, mas eu estou à disposição, né? Eu não quero guardar para mim o pouco que eu sei. Se eu souber, eu quero dividir, né? Nós vamos abusar de vocês. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, a terem vindo aqui no nosso estúdio para começarem a falar. Eu digo começarem porque nós vamos ter outros episódios, certamente. Aqui eu tenho quantidade de perguntas que Renata tem mandado aqui. Nós vamos ter outro episódio sobre família acolhedora. Eu gostaria até de ter colocado aqui na nossa tela, que isso aqui está pronto para isso, uma família acolhedora de lá, mas nós não tivemos logística ainda para, de repente, trazer uma família acolhedora para colocar a sua experiência, mas numa próxima oportunidade nós vamos fazer isso. E aí todos nós vamos falar sobre esse assunto. Uma surpresa que eu ia falar para vocês é o seguinte, que o nosso cenário está sendo montado, não é?
temos alguns bichinhos, algumas coisinhas, e cada convidado não vai levar um bichinho daqui. Pelo contrário, fica encarregado de trazer um depois, para a gente completar o nosso portfólio, né? Colocar um enfeite, um desenho aqui ligado à infância. Vamos juntos construir. Ótimo. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. Convidamos você a estar sempre acompanhando cada uma dos temas que estão sendo lançados pelo nosso Pode Falar Criança. E é uma alegria muito grande poder estar aqui à frente desse momento, ouvindo duas pessoas maravilhosas e recebendo todo esse carinho, essa atenção de vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio.